E aí, turminha EMEB, professora Fausta Ratti, sétimo ano na área. Vem comigo, eu vou contigo e nós vamos juntos. Nós vamos juntos conhecer esse maravilhoso, degustador mundo da geografia. Eu sou o tio Ed e convido você para vir comigo para nós descobrirmos juntos esse mundo extraordinário da geografia. Para isso, nós vamos utilizar o velho e bom caminho aqui da Araribá, falando justamente da colonização e ocupação do território brasileiro. Então, se vocês lembrarem, nós conversávamos como se deu a formação do Estado-nação Brasil, ou seja, do país brasileiro. É importante nós lembrarmos que a população do Brasil, inicialmente, ela era indígena, né? Os nativos brasileiros são indígenas. Aí, nós tínhamos, na época, em torno de 4 milhões de indígenas que viviam nas terras que hoje formam o Brasil, em forma de tribos, cada tribo com seus costumes, então nós não tínhamos a delimitação que nós temos hoje dentro do país. No século XVI, com a ampliação da atividade econômica, começa a chegar os primeiros africanos ao Brasil. Então, a partir do momento que a gente começa a aumentar todo o processo e o processo tem a necessidade de buscar uma mão de obra para facilitar o serviço, aí vem os escravos que são oriundos da África. Definição dos primeiros limites territoriais do Brasil. Então, nós tivemos algumas definições. O primeiro vem em 1494, com o Tratado de Tordesilhas. Vem comigo que eu quero te mostrar aqui o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Tá ali, ó, bonitinho. Eu quero que você clique aqui. Aqui vai ter a explicação do tratado, mas eu quero as imagens. Então, o que acontecia? Aqui dá para ver claramente que a parte amarela, né, a oeste do Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha, então toda essa área, e a parte que está em roxo, que fica a leste do Tratado de Tordesilhas, é exercido o poder, então, por Portugal. Então já temos aí uma das definições importantes desses tratados. Em 1534 e 1536, a coroa portuguesa dividiu o território que lhe pertencia em capitanias hereditárias. Então, esse pedacinho do Brasil que fica exposto quando nós observamos essa área aqui, ó, ela é dividida naquilo que nós chamamos de capitanias hereditárias. O que seriam essas capitanias hereditárias? Ótimo, quem falou aí que capitanias hereditárias é como se fossem lotes, né, que foram doados a alguns nobres e outros servidores da coroa brasileira. Está aqui, ó, bonitinho, da coroa lusitana que estava regendo o Brasil. Então está aqui as capitanias hereditárias para você dar uma olhada e poder trabalhar um pouquinho em cima disso. Em 1750, o tratado entre Portugal e Espanha, chamado Tratado de Madrid, delimita as fronteiras que passam a vigorar atualmente. Então, aqui a gente busca o Tratado de Madrid, e quando a gente busca o Tratado de Madrid, vem aqui a explicação do que é o tratado, buscamos nas imagens, e aqui a gente já vê o avanço que isso tem, e o tratado vai ser essa linha aqui, ó, e começa a demarcar muito próximo do que nós temos atualmente. Então, esse é o Tratado de Madrid. E atualmente o último
tratado que nós tivemos foi o tratado com a compra do Acre, né? São 42 milhões de libras esterlinas, mais a promessa de fazer uma estrada de ferro, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, e mais a questão de construir uma ponte. Então, isso foi lá em 1903. Se nós clicarmos aqui e solicitarmos Tratado de Madrid, nós vamos ter então aqui a explicação do que é esse tratado. Na sequência, buscamos aqui e nós conseguimos ouvir, não é de Madrid, é Tratado de Petrópolis. O de Madrid nós já vimos. Então está aqui a anexação, então, do Acre, que é essa areazinha aqui, ó, que vocês não veem aqui, e aqui vocês já conseguem ver essa condição. Deixa eu só buscar aqui. Aqui. A regionalização do território brasileiro, nós vamos deixar para a próxima aula. Para nós encerrarmos a aula de hoje, eu quero que você dê uma olhadinha aqui no seu caderno de atividades. Nós vamos para o nosso caderno mesmo, literalmente, nós vamos pegar o nosso caderno e vamos trabalhar aqui. Eu quero que você leia atentamente e observe o mapa, as unidades de conservação, e vá colocando aqui, ó, qual a principal diferença entre esses dois mundos, o uso sustentável e a proteção integral. Descreva resumidamente a distribuição de unidades de conservação do território do Brasil. E, para fechar, completar as frases da Divisão Internacional do Trabalho, criada durante o período mercantilista. Beleza? Turminha, hoje era rapidinho, né? Era mais um oi, uma situação mais pessoal aí. Fiquem com Deus, aquele abraço e fui!